Bom, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, nosso curso de longa data, né, das obras de André Luiz, projeto esse, pelo menos uns 30 anos, né, para estudar todas. Nós estamos na terceira, já tem quase 10 anos, né, não sei se vai ser 30 anos só não, né? Já tem estudo? Já. Nos presos aqui. Quase, né, uns 8 anos, é isso mesmo? É 3, 2,5. Sim. 2010. Ah, então aí, A data correta. 6 anos, 9 anos. Você vê, né? Curso de longa data isso aqui. Sem desencarnar vai ser formação. Não sei que tipo de curso que é esse não. Não é assim, todo mundo vai sair pós-graduado e André Luiz. Quem estuda medicina já Mas vamos lá. Nós estamos no capítulo 13. No meu livro aqui, a página 283. O terceiro parágrafo diz assim: mais de 100 amigos se reuniram ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Feliz é o espírito que é acompanhado por 100 amigos. O problema é quando nós saímos correndo do umbral, perseguido por uma falange de espíritos. Nós temos que esconder, né? O Segismundo, ele fez muitas ações nobres, bondade, né? E se existe vínculos que se faz nos planos espirituais, que nós estamos falando dos planos espirituais, é quando nós nos dedicamos ao bem, né? O ruim é quando nós saímos do umbral perseguidos. É o que a maioria de nós nos acontece, né? Aí ele diz assim: Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligados dos veículos físicos. A nossa vida é dupla. Nós temos uma realidade consciente no plano físico e temos uma realidade consciente no plano espiritual. Só que a do plano espiritual nós tamponamos, porque seria muito difícil ter uma consciência dupla, até porque nós não saberíamos uma hora qual que é a realidade existencial, material ou não material. Porque parece que no plano espiritual a nossa condição perispiritual, ela é material. Então, imagina você ter uma vida dupla. Pouquíssimos espíritos encarnados no planeta têm consciência para ter uma vida dupla, para permanecer numa condição de consciência no plano espiritual e de consciência no plano físico. O Chico Xavier provavelmente tinha essa vida dupla, conseguia distinguir as duas realidades, né, assim, e relacionar com as duas, sabendo onde está, com quem está, mesmo porque a maioria de nós saímos do corpo, poderemos encontrar com espíritos do nosso passado, repassado recente, desencarnados, mas na maioria das vezes nós estamos com as pessoas que nós vivemos aqui, já saímos do corpo com intenções, interesses. Praticamente nós vivemos uma vida dupla com a mesma qualidade que nós estamos tendo aqui. De vez em quando nós nos comprometemos com atividades e compromissos espirituais, que mesmo assim não está garantido não. Nós podemos até combinar com os espíritos e falar assim: ó, encontro com você lá. Na maioria das vezes os espíritos, até para dar uma lição para alguém que está observando, vai atrás de nós para mostrar para alguém: ó, olha o compromisso dele, né? Você está falando de espionagem. Você espiona no plano espiritual e traz para cá. Né? A vida Os espíritos espionam o tempo todo. Nós não sei. Pode ser que até chegamos a espionar também, conforme o que nós estamos querendo, né? Estou interessado em alguém, quero saber o que está acontecendo, o que eu vou? Vou atrás. Tem uma obra de André Luiz que nós vamos estudar ainda, que é Entre o Céu e a Terra.
Na hora que um velhinho lá pediu o André Luiz para ajudar ele prometeu ajudar e o Clarence falou assim, agora nós temos que ajudar. Mas foi uma confusão. Porque ajudar nem sempre é ajudar com resultados de bondade, né? Assim, coisas. É mexer com nódulos, cânceres, problemas. Quando você tiver alguém que esteja com problema com você, criando articulações assim mais problemáticas, dolorosas, já aproveita e pede o plano espiritual para resolver o problema de uma vez. E isso quer dizer o seguinte, vai mexer com o passado e mexer com a caixa de marimbondos. Aí vai chegar no plano espiritual para despertar o que nós somos do passado, o que o outro foi do passado, porque parece que os problemas, muitas vezes, a vítima não é vítima, e o algoz não é algoz. No nosso trato evolutivo, o algoz e vítima troca de lugar o tempo todo. Aí se você está com problema com alguém, assim, está vendo que a coisa não, que dificuldade, já pede para os espíritos, assim, já que está com problema mesmo, vão trabalhar isso na profundidade, pode me levar para o plano espiritual, acordar meu passado, do outro também, e já mexe com esse nódulo aí para a gente resolver essa questão. E vai ser uma fase dura, porque se eles mexem com isso aí mexe com uma teia de espíritos, de compromisso, mas nós estamos aqui na Terra para solucionar problemas, principalmente quem está aqui de férias está enganado. O espírita tem que ainda acordar, porque quando ele começa a resolver o problema dos outros, ele começa a resolver o problema dele sem precisar mexer diretamente no problema. Porque a solução dos nossos problemas está na solução dos problemas alheios. Por isso que a doutrina espírita colocou como frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Nós deveríamos ser caridosos naturalmente, não somos. Falta-nos educação e desenvolvimento interior. Educação por quê? Existe a caridade educada e desenvolvimento interior é quando nós somos espíritos. E a força do nosso espírito caridoso, porque aí já não é algo adquirido, mas é uma naturalidade do ser, a caridade, baseada numa sensibilidade desenvolvida. Porque quem é insensível vai sentir, escutar a dor de alguém? Então, por exemplo, quando eu sinto dor, no fundo, é um processo de sensibilização. Porque se eu sinto a minha dor e escuto a mesma dor no outro, ali houve um processo de desenvolvimento perante a dor. Já que eu não fico circunscrito ao centro do sofrimento, eu fico aberto a perceber o sofrimento alheio a partir do meu sofrimento, porque nós somos um e o outro, somos iguais uns aos outros. A perspectiva de sentir o que o outro sente através do que eu sinto é uma sensibilidade aflorada. Só que quando eu estou fechado a um contexto de sofrimento próprio, eu não olho para onde? Para fora. Eu só olho para ele, para quem? Aí eu viro o quê? Quando o foco está no olhar de mim mesmo, e nesse momento não é um foco de autodescobrimento, mas um foco de autopiedade, de comiseração. Nós adoramos estar nesse local, dozinha, né, assim? Então isso é centro de egoísmo, onde a dor é minha. É igual o Chico chorava para a irmã dele lá na porta do hospício, e a irmã falou assim: você não acha que você esqueceu de chorar para as irmãs dos outros, não? Está cheio de irmã, está cheio de gente lá, né? Assim, sua irmã entrou aí hoje. Antes dela entrar aqui, quantas irmãs estavam aí? Você está chorando para a sua? O irmão também pegava firme com é assim? Eu acho um bom instrutor para nós. Eu queria ter um Emmanuel desse na vida. É verdade, né? A gente preocupa muito com os nossos problemas, com os problemas dos nossos filhos, das nossas
pessoas passando por dificuldades muito maiores até que as nossas. Você viu? Olha a insensibilidade que nós percebemos a nossa ligação espiritual uns com os outros. Por quê? A ligação espiritual uns com os outros é que nos irmana a Deus. Não é a ligação consanguínea ou da experiência comum. Olha a distância que nós temos ainda do amor que se fundamenta na ligação de espírito a espírito, que se repercute de alguma forma nas ligações consanguíneas. As ligações consanguíneas é um patamar distante, mas iniciante de um processo amoroso que se prende a uma ligação de intimidade com intimidade, já que nós já desenvolvemos um certo afeto de ligações de consanguinidade com consanguinidade. É o amor superficial, mas é o amor. Por isso que Jesus perguntou: o que fazem de especial os que amam somente os que te amam? Isso aí. Para Jesus veja bem, até antes de Jesus isso era extraordinário. Ser especial com quem te ama. Isso está fundamentado na lei. Amar o vosso, como é que é? Os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Não fazer. Isso aí é perfeito. Você está fazendo com quem? Mas quando Jesus chega no pedaço, é outra proposta. Ele manda amar os inimigos. Você vê. Se eu tiver um espírito me falando, imite Jesus, não adianta nada. Vou Não. deixar daqui 10 encarnações. Imitar Jesus é teatro. Mas o irmão não queria. É cópia. É o que nós sabemos fazer bem. Eu li um livro chamado A Lei do Uno. A lei? Do Uno. Esse livro fala o seguinte, que nós só vamos ter harmonia o dia que nós nos tornarmos uno. Uno significa que todos somos uno, é uma coisa só. Se eu estou bem, o meu semelhante tem que estar bem. E se um dia eu conseguir entender que todos somos um, nós vamos estar ligados também a Deus, porque Deus também vai ser um. Isso mesmo, porque isso não tem outro caminho senão a nossa realidade espiritual. Como eu não sinto a minha realidade espiritual, como é que eu vou sentir a do outro? O que eu percebo? Eu percebo a natureza superficial da minha vida, que é o elemento que me envolve. Nós não temos dúvida quanto às nossas características pessoais externas, tamanho, cor, não é assim? Tanto é que nós olhamos para o espelho e nós falamos assim, eu aqui. Se nós fôssemos espiritualizados mesmo, porque nós somos espiritualizados, fecundados pelo homem e não pela mulher. A mulher é o patrimônio desenvolvido pelo sentimento. O homem é o patrimônio desenvolvido pela razão. Tanto é que o Antigo Testamento é todo articulado pelo homem ou pela mulher como fundamento de importância. O homem, Abraão, Isaac, Jacó. O único processo que reverte isso é no Evangelho, quando o homem diminui para a mulher crescer. Quem que diminui para a mulher crescer? João Batista. João Batista. João Batista diminui para o Cristo crescer. Não é assim? É o pai, o José. Ali, olha como é que é o Evangelho. Até então, os livros sagrados do homem, aí vai diminuindo, chega em José e diminui. Para quem quer evidenciar? Maria. Aí começa outro Evangelho. Outra escrita. Porque é uma escrita nascida pelo coração, que representa a sensibilidade ou a capacidade de sentir espírito. Não há sentimento sem fundamento espiritual. Quando nós começamos a sentir, nós estamos sentindo com os recursos da intimidade, afetando os recursos do espírito. Quando eu sinto sensação, eu estou sentindo expressões corporais, ligado aos 5
sentidos. Por isso que no livro dos Espíritos pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Qual foi a resposta? Não. Então, primeira, não. Então, ao homem não é dado compreender a natureza íntima de Deus. Por quê? Aí ele continua a resposta: falta-lhe o sentido. Aí você fala assim, mas a resposta é esquisita, porque eu tenho 5. Adianta ter 5, né? Só precisa ter um. Adianta ter Então veja bem, os 5 sentidos são de natureza externa para perceber a realidade material. Qual que é o outro sentido? O sexto. O que é sexto sentido? Sensibilidade espiritual. Sentimento. Por quê? Está afeto à realidade intrínseca do ser. Se falta o sentido, o sexto sentido, eu só posso permear a compreensão de Deus através desse sentido e não mais pela perspectiva dos 5 sentidos. Os 5 sentidos não percebem e compreendem a natureza de Deus, mas afirma a sua existência através da lógica, que é os fundamentos da doutrina espírita, porque é uma doutrina de fé o quê? Raciocinada. Dentro da doutrina espírita, os fundamentos da razão, ou a síntese do Antigo Testamento formulada até José, está na doutrina espírita. Ela nos abre o desenvolvimento da Maria, para que Jesus possa nascer em nós. E o que é Jesus nascer em nós? É nós sentirmos a realidade do Espírito. Porque saber que eu sou Espírito nós já sabemos há muito tempo, mas vai ter que morrer toda hora para sentir. Então, nós estudamos a imortalidade da alma, sabemos que é imortal. Quando é que nós vamos sentir? Quando você morrer. Olha a sabedoria da vida. A vida não nos ensina teoricamente, ela nos ensina o quê? Praticamente. Você quer aprender sobre a mortalidade da alma? Morre você. Pois é, mas é o sexto sentido. A gente que tá a gente achando, né? começou de entrar nessa dimensão espiritual. É uma- Estando na matéria, acessar como espião. É uma Isso aí. certeza. É igual 2 e 2 são 4. Hã? Imortalidade é igual 2 e 2 são 4. Isso mesmo, na razão é. Mas no sentimento 2 e 2 pode ser 10. Ser 4,5. Não é assim? É igualzinho o homem. O homem e a mulher comprando, fazendo supermercado. O homem 2 e 2 é 4. Tudo a mulher fala assim: eu vou comprar um Todd. Tem o Todd mais barato, tem o Todd mais caro, mas para os meninos não vou comprar o mais caro, não. E nem mais barato, eu vou comprar o quê? O intermediário ali, né? Assim, o homem não, já vai mais barato mesmo. Ali é 2 e 2 são 4. Para a mulher, 2 e 2 é 5, é 6, né? Porque o campo de percepção divina, eu só posso compreender o Criador sentindo-me como ser espiritual. Porque a grandeza do Criador começa a crescer para nós quando eu percebo a grandeza do meu próprio ser. É uma forma diferente de adorar a Deus, porque nós adoramos a Deus pelo raciocínio, na elevação do pensamento, ou pelos sentidos na grandeza da vida nos seus aspectos superficiais, que gera-nos um nível de adoração. Mas a adoração verdadeira é quando eu passo a sentir a vida por dentro. E sentir a vida por dentro é buscar recursos e capacidades que nascem da nossa intimidade e não mais nos 5 sentidos. Então, o campo que manifesta a natureza interior é a sensibilidade e o sentimento. O sentimento é um novo sentido de percepção da vida, em que quando eu olhar, escutar e sentir com sentimento, é outra coisa do que com 5 sentidos. Porque eu estou dilatando um sentido novo.
e você enxerga além das aparências. Porque o que percebe as aparências é o quê? Os 5. A rosa é extraordinariamente delicada. Eu quero ver além dela. Ver a essência que está por trás das coisas. Não tem o espírito de Eros, que é uma mulher, né? Sábia. Eu já falei isso até para vocês. Ela falou assim: os animais passavam no jardim esmagando a rosa, e as rosas respondiam às suas ações com o próprio perfume. Gente, quem vê isso está vendo a essência. Por quê? Está vendo uma reatividade da rosa no invisível. Só quem responde com o perfume da compreensão, com o perfume do perdão, as agressões alheias, pode ver isso no jardim, porque ninguém vê aquilo que não tem. Esses olhos são olhos diferentes dos olhos físicos, da qual nós precisamos dilatar para auxiliar com verdadeiro valor aqueles que necessitam. Porque se eu olho só as aparências, eu pouco vejo para auxiliar. O André Luiz não tem que fazer aquela cirurgia para enxergar com mais profundidade. Então qual que é o problema do universo? Falta de percepção. A luneta é os olhos dilatados, a irradiação sonora é os ouvidos dilatados. No fundo nós só estamos fazendo o quê? Dilatando nossas percepções para ver a vida nas nuances superficiais, as aparências das vibrações da matéria. Porque aí nós vemos a vida em ângulos imperceptíveis da sua natureza material. O coração, simbolizado no sexto sentido, no sentido amplo, que não está localizado em órgãos, mas no todo do espírito. Porque o vidente está na reunião mediúnica. Aí a Sheila chega lá atrás e ele falou assim: a Sheila está entrando lá atrás. Aí o que ele faz? Acostumado a olhar com os olhos, ó, ele está aqui de estou de frente para você, a Sheila chegou lá atrás, aí ele faz isso. Como que fazer o quê? Condicionado a olhar com os olhos, ele viu. E onde está o olho? No espírito, mas ele está acostumado a olhar com ele e fala assim, como se diz assim: agora eu vou ver ela, mas você já tinha visto. Para ter certeza que Talvez não vai ver, né? Porque ele vai ver com esses olhos. Né? esses olhos estão vendo, né? Olha para você ver, o espírito é um todo de percepção, acomodados aos 5 sentidos do perispírito, que ainda vê matéria quintessenciada. E quando eu vejo perispírito, eu não estou vendo espírito, eu estou vendo espírito revestido de matéria sutil. E vocês acham que com 5 sentidos de perispírito eu vou ver Deus? Se é matéria. Para vocês verem, a mãe do André Luiz, quando ele foi visitar ela estava no plano superior ao nosso lar. Aí o André Luiz chegou lá e ela falou assim: daqui. Ela falou assim: muito bem, meu filho, você fez um trabalho de dedicação, era o primeiro dia de trabalho dele. Aí ele ia trabalhar 8 horas, ele trabalhou o quê? Desdobrou horas extras lá, eu nem lembro quantas horas que ele trabalhou não, porque precisava, né? Aí ele se dedicou, aí chegou no outro dia, ele cansou, né? De manhã, aí ele dormiu de manhã lá, eles arrumaram a caminha dele para ele lá
no próprio ministério do auxílio, ele desdobrou, foi lá para o plano espiritual da mãe dele. Chegando lá, a mãe dele falou assim: muito bem, meu filho, eu acompanhei você o dia todo, a noite toda esse trabalho só. Ele falou assim: você consegue, vamos dizer assim, você consegue me ver? Aí ela diz assim: não só você, mas vejo seu pai e suas irmãs nos planos espirituais inferiores. Olha a dimensão do olhar dela. Ela consegue, na onde ela está, ampliar a capacidade perceptiva dela e ela consegue acompanhar o André Luiz trabalhando, o pai no plano espiritual inferior, as irmãs no plano espiritual inferior, tudo ao mesmo tempo. Aí ela disse assim: se eu sou capaz de fazer isso, imagina Deus diante de todos os seres do universo. Isso quer dizer o quê? Um dia eu vou ver com profundidade. E vou ver tudo. Em sentidos cada vez mais profundos. E para que eu possa aprofundar minha percepção para fora, eu tenho que olhar para dentro. E não é só ver o agora, né? Com essa percepção é capaz de ver o passado, o presente e o futuro. Tudo. Não é só todos, mas a visão mais Vê tudo. Jesus nos conhecia, gente. Que poder é esse que ele sabe o nome de todo mundo? Se encontrasse com qualquer um de nós, você já se chamaria pelo nome. Telepatia? Outra capacidade. Não tem obstáculo para Jesus. Não é assim? Nossa, só por causa de um desdobramento de um casal de vida dupla. Porque nós não temos capacidade de ter vida dupla, pela desarmonia que isso causaria para nós, numa dimensão em que não teria espaço entre uma realidade o quê? E outra. De vez em quando a pessoa sonha com certa nitidez, já notou? Como se você tivesse lucidez dentro do próprio sonho. São sonhos lúcidos, em que o desdobramento não foi tamponado, totalizado, e as impressões vividas no plano espiritual são transmitidas ao vivo para o quê? Para o cérebro material. Mesmo assim ainda vai ter triagem, porque meu cérebro espiritual enxerga coisas, tem lembranças e memórias de experiências que o cérebro espiritual físico não tem. E se essas informações chegarem, é como se fosse o quê? Um blackout para ele. Que é isso? Porque nós fundamentamos a realidade pela lembrança. Em outras palavras, eu só consigo compreender a verdade pelo velho, ou pela experiência o quê? Adquirida. A gente não aguenta maná, não, a gente aguenta fluido animalizado. Isso aí é velho, e nós não reconhecemos. Então, se eu vejo uma coisa nova, como é que eu vou vê-la com a pureza da novidade que ela é, se eu tenho que interpretar como o meu passado? É o que Jesus disse: se não fizesse como crianças, quer dizer, torne-se seu olhar inocente, sem as lembranças do passado, para que seu olho seja novo. O que é muito difícil, porque eu só vejo o quê? O velho. Se você discutiu com uma pessoa ontem, a primeira coisa quando você encontra com essa pessoa é com a mesma raiva que você deixou lá atrás. Quer dizer o quê? A pessoa pode ter mudado e você está vendo ela com o quê? Com o passado. Você não sabe como é que a pessoa está, mas você já chega e já fala assim: lá vem aquele enxerido. Isso chama-se ausência de perdão. Não ter sensibilidade, como você falou, é não conseguir enxergar com outros olhos, né? Além das aparências. Isso mesmo.
E sendo espírito, nós temos isso tudo aqui. O que eu preciso, para que eu possa dimensionar a realidade do espírito, é entrar para dentro e observar a natureza da minha intimidade. Quando eu foco minha consciência na intimidade, eu estou começando a investigar um outro campo de percepção existencial, já que nós movimentamos dentro de campos. Quando você volta para dentro e você olha para a mente, nós estamos fazendo uma viagem para o universo interior, que provavelmente tem uma distância enorme e grandiosa, tanto quanto o universo o quê? Exterior. Só que eu não estou acostumado a olhar para dentro com os olhos da alma, porque se eu vejo pensamentos em forma de forma, se eu penso numa bola em forma de forma, então a bola formada aqui, se eu pensar numa bola, qual o olho que está vendo? Tem um olho, porque é forma e tem cor, tem imagem. Se eu estou olhando com um olho que não é esse olho, porque uma coisa é a bola física, eu olho a bola física, agora eu fecho os olhos e imagino uma bola. Ué, qual que é o olho que está olhando? O perispírito, o olho do perispírito. Eu comprovo então que eu tenho olhos perispirituais quando eu vejo imagem no campo da mente. Isso quer dizer que o campo da mente é tão extenso quanto o campo exterior. E eu estou usando 4 olhos em vez de 2, então nós somos 4 olhos. E eu que tenho olhos, tenho 6 olhos. Então você tem 4 olhos, você falou a verdade. Faltou só os 2 de... Não é assim? O Kardec fala, como é que você explica para o cego o que é a luz? Você vê, ué. Agora, como é que você explica uma pessoa que não tem percepção, sensibilidade para ver e definir que ele está enxergando com o olho uma imagem mental, se ele não está detido a isso? E deter-se. Estão viajando, hein? Deter-se a isso é colocar a consciência num patamar de espaço diferenciado do espaço físico, ensaiando a introspecção de uma forma real. Porque se eu escuto música mental, qual que é o ouvido que eu escuto? Eu tenho ouvido aqui, gente. Se eu canto aqui, ninguém está escutando, só eu que estou cantando, tem 2, quanto ouvido que eu tenho? 4. Mas eu estou escutando uma música mental, quantas vezes uma música vem na nossa cabeça insistentemente? Então tem um rádio ligado na cabeça, que é o arquivo de memória sonora guardada por nós na experiência material, que está ali e que alguém vai lá e toca um botãozinho e vai a música, aquelas músicas insistentes que nos... E você vai dizer, como é que eu faço para tirar essa música da cabeça? Vocês estão ouvindo com o ouvido físico, gente? Não. E quantas vezes nós estamos caladinhos discutindo com os outros? E eu estou falando em alto tom. Tem gente que até grita, porque fica assim, ó. Mas você está fazendo isso mentalmente, né? Eu estou usando a glote e a epiglote do perispírito, criando um som que quem está ouvindo, gente? Os espíritos, é lógico. Ainda vai ser o cala a boca, aí que você está incomodando a gente aqui, ó. Eu tento então o tempo todo atuando em 2 realidades de espaço e tempo. Uma que nós chamamos de plano espiritual e a outra de plano o quê? E eu me conjugo em 2 realidades ao mesmo tempo, sem consciência disso. Quando eu faço o autoconhecimento, na investigação da mente, eu começo a compreender o jogo da voz mental, as artimanhas do pensamento, eu começo a senhorar conscientemente esse espaço
e começo a viver uma duplicidade de existência, inicialmente, para que o enriquecimento da minha vida amplie-se em nível de consciência. Ensaiando uma consciência dupla na mesma vida. Não entendi isso, eu tinha falado isso. Então, vamos com calma. Se eu começo a observar meu jogo mental, a voz do pensamento, e eu começo a ter consciência de que eu tenho sentidos duplos. Se eu desencarnar, eu não tenho olho, ouvido, nariz, boca, perispiritualmente falando. Isso quer dizer então que, quando eu estou atento ao que eu peço em forma de imagem, escuto a voz mental, e estou atento a isso, junto com a mesma impressão que eu tenho das minhas articulações físicas, eu tenho uma duplicidade de consciência, ampliando a minha consciência, que estava só circunscrita ao mundo material, também articulando uma consciência o quê? Ampla. Então eu posso dizer o seguinte: eu estou aqui, vem um pensamento em mim, sem pé e sem cabeça, e você tornou consciente daquilo. Gente, que pensamento louco é esse? Eu já posso afirmar: você que julgou para mim, pode ir embora. Eu estou relacionando com quem nesse momento? Eu começo então a ter uma vida dupla no próprio mundo físico. Ampliando as minhas possibilidades de consciência para movimentar numa realidade espacial física, ao mesmo tempo numa realidade espacial o quê? Isso que é o espaço do plano espiritual. O espaço do plano espiritual, onde os espíritos movimentam, está ligado a nós o tempo todo. Eu vivo em espírito e vivo encarnado ao mesmo tempo, só que eu não tinha essa consciência. A partir do momento que eu fico com uma sensibilidade aflorada, no estado de atenção ou de vigilância, que Jesus disse, eu começo então a relacionar nos dois campos ao mesmo tempo, iniciando uma jornada de dentro para dentro, que desdobra numa realidade de vida além daquilo que nós movimentamos comumente. Entendi. E aí a gente começa a trabalhar essas questões, né? Porque eu só dilato os potenciais da minha vida quando eu invisto realmente energia nessa direção. Tudo está aqui. Depende do inter. Quando você começa a articular um movimento numa direção, parece que a vida fala assim: pode vir que eu te dou. Porque só recebe quem dá. Porque é aquele que pedir, pedir-se-á, se vos dá. Sem um movimento consciente de busca, ninguém entra. Tá, então temos um sétimo sentido, que é a consciência crística, é isso? Certo sentido, se existir, é espírito puro. Porque o sexto sentido ainda não é fechamento, já que o 7 é o número 1. O sexto sentido é o anteparo das capacidades extrasensoriais para perceber a natureza semimaterial da vida. O sétimo sentido é quando você sente Deus. É como se fosse um início de uma outra fase, né? Outra fase, da qual o homem movimenta hoje numa inconsciência, que traz consigo perturbações dilatadas. Por quê? Todos os problemas psíquicos estão relacionados com a natureza dessa vida mental, que ele não sabe o quê? Conduzir. Porque no fundo, no processo de evolução, o espírito assenhora-se de cada vez mais potenciais, quando ele é capaz de utilizar o recurso de forma sábia. No início do processo de aquisição, aquilo que é novo nos perturba, porque nós não sabemos lidar com aquilo de forma o quê? Correta.
Se eu tento dirigir um carro sem tirar a carteira, aquilo vira uma arma e vira um problema para mim. Assim também são todos os recursos da vida. Quando é uma abertura de consciência se faz no processo evolutivo, em que o espírito começa a dilatar possibilidades de ação. Aquilo que é novo no início é perturbador, porque só vai trazer mais problemas do que até ele se ajustar, saber usar e conduzir. Quando ele consegue conduzir, aquilo é corporificado como conquista, ampliando seu potencial de manifestação, na qual antes era perturbação, passa a ser agora utilidade e benefício. Atestando que aquilo foi dominado na regência da nossa capacidade de ser rei. Porque o rei é aquele que tem na visão espiritual o domínio sobre o seu reinado e sabe movimentar os recursos com a finalidade e os objetivos para que eles servem. Se nós temos olhos que não sabemos enxergar bem, eu ainda não sei usar os olhos. Não sei escutar a bondade nos atos da vida. Porque mesmo nos conflitos humanos, quem tem olhos de ver, enxerga o que é certo no errado que nós julgamos, sabendo encontrar o objetivo do porque aquilo está acontecendo. Por isso que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele não falou de puro dos olhos. A pureza do coração usa os olhos para enxergar o quê? Divindade em tudo. Da mesma forma que hoje nós não conseguimos julgar a ação de um gato matando o pássaro para alimentar como crime, porque de alguma forma nós temos dilatado uma compreensão naquela atitude, amanhã o estrupador, o agressor, aos nossos olhos, não estão fazendo. Serão interpretados na mesma órbita desse olhar como nós enxergamos animais. Porque o nosso patamar de compreensão desenvolveu uma consciência de interpretação divina. É difícil demais. Difícil demais. Porque meus olhos são corrompidos pela sujeira da malícia, que ainda está em quem? Porque ninguém vê senão aquilo que tem nos próprios olhos. Parece um absurdo isso, mas isso é uma verdade. Naquela brincadeira que o pessoal fala, quando você aponta o dedo para um, tem 3 o quê? Essa é a nossa característica. Né? Mas vamos andar um pouquinho? Samuel, pelo que eu entendo, o sexto sentido seria o início do desdobramento do simples existente, né? Por exemplo, o sentimento, ele tem cor, tem cheiro também. Aí só consegue perceber isso quem já tem no sexto já. Isso aí, o sexto sentido ligado ao perispírito é fenômeno mediúnico. Já tem isso bem desenvolvido, no caso. Isso aí, nós todos temos, só que está tamponado. Em alguns,
precisando ser dilatado em todos. Como que eu dilato o desenvolvimento mediúnico? Naturalmente. Toda pessoa que olha para alguém em sofrimento e quer resolver o sofrimento dessa pessoa, além dos processos superficiais da vida, querendo enxergar algo que está além daquilo, como a psicologia, por exemplo, faz, o que ela vai dilatar? Se eu tenho que ver a quem da superficialidade, o que eu vou dilatar? Vidência. Toda pessoa que fica assim, peraí, deixa eu ver, ele está falando isso, mas eu quero ver o que está por trás da fala dele. Está desenvolvendo vidência, gente. Pelo simples ato de querer ajudar alguém. Na intimidade dele, fala assim, vamos ampliar aqui um recurso para ele enxergar mais. Eu vou escutar tentando compreender para me ajudar com eficácia. O que eu estou dilatando? Audiência. Agora vai fazer isso com a malícia para você ver. Em vez de dilatar, você faz o quê? Reduz. Direcionando a escuta para uma distorção da realidade. Se a realidade é manifestação divina, porque os puros de coração enxergam Deus em tudo, quer dizer que tudo que está se expresso aqui é verbo divino da criação. Que a minha incapacidade não consegue ler o Evangelho da vida. Porque a sabedoria de Deus está em tudo. Nas menores coisas. As expressões nas grandiosas manifestações. É um livro vivo, cujas páginas, dimensionalmente falando, não é a articulação da materialidade que nossos livros possuem. Páginas vivas, vibratoriamente expressas, que não estão presas em papéis e que precisam de sensibilidade. O quadro era lindo e comovedor. Olha os olhos do André Luiz. Para isso é fácil. Ver isso lindo, comovedor é fácil, gente. Aí você fala assim, olha a diferença, né? Um ato de agressão, nossos olhos lê e falam o quê? Que absurdo. O que eu quero fazer com aquilo? Com esse olhar? Agredir quem está agredindo. Eu vou ficar igual a ele. Olha quem tem bondade. O que eu posso fazer para ajudar esses processos? É aquele ponto do monge, né? Que descobriu que alguém estava roubando sei lá, como é que chama? Mosteiro lá. Alguém estava roubando, aí todo mundo ficou de olho, vigiando. Descobriram quem era o ladrãozinho. Aí chegaram para o mestre e falaram assim, mestre, nós descobrimos um ladrãozinho, queria que você expulsasse ele. Aí o mestre falou assim, vou fazer uma coisa melhor. Vou liberar todos vocês e deixar ele só comigo, porque ele só rouba de mim. Que assim eu posso ajudá-los, vocês não precisam da minha ajuda. Olha a diferença, gente. Qual é o olhar dos companheiros? Atitude não seria isso. É lógico. Deixa o resto, vai você embora. O que acontece conosco quando o problema vem para nós? Nós queremos logo o quê? Nós
Afasta de mim, Satanás. Nossa, caso a gente olha uma situação dessa, avalia bem e acha que o outro não merece ser ajudado. Isso aí. Por causa do comportamento dele. Mas se você for refletir mais profundamente, se colocar no lugar dele, será que você gostaria de ser ajudado? Você vê, né? Aí você começa a pensar um pouco. O desafio é saber como vai ajudar alguém assim, né? Eu lembrei da história do Chico, né? Do homem que tinha pegado a cesta básica, depois ele volta para a fila, né? E um amigo chama a atenção do Chico. Olha, o fulano voltou para já haver recebido a cesta, né? Ele fala, deixa, meu filho, ele deve estar precisando mais do que os outros. Você vê, né? Está ensaiando para as próximas encarnações saber pedir de verdade. Treinando. Não tem lá o vizinho que roubava. Uma época eles roubavam as ovos de cão do varal da casa do Chico. Aí eles resolveram colocar cada dia um filho para tomar conta. No dia do Chico era o único dia que eu roubava. E ainda colocava assim com um papelzinho escrito nos lençóis assim. Fica com Deus. Ô, gente, imagina uma pessoa que vai roubar com uma mensagem dessa, né? Reflete. Mais à frente o vizinho conhece a doutrina espírita e chega no centro e fala assim, ô Chico, eu queria te pedir desculpa, que é eu que roubar. O interessante, tinha dia que eu chegava lá, tava um cartão, um papelzinho escrito para mim assim, leva com Deus, meu. Eu senti um constrangimento de levar. Foi tocado. Você vê, nós já tínhamos colocado a polícia aí. Como é que é? Hoje tem, como é que é? Drone, tem de tudo para olhar, meu filho. Tinha vizinho que roubava as verduras e isso para resolver o problema, né? Mas como é que não vai resolver esse problema? Como é que vai falar com ela? Aí levaram a chave da casa e entregaram para a dona do trabalho. Você vê, tudo tem solução. Ainda falava assim, ó, quando você precisar levar alguma coisa, você pode levar. Eu acho Isso bom. não é meu não, gente. Eu acho bom a gente saber que a gente é depurável, que a gente vai ser puro, o espírito puro, verá Deus, o coração puro, encaixa tudo direitinho. Isso mesmo, por enquanto nós estamos na sujeira. Na lama. Está muito longe. Nós estamos nadando na lama aí. Nós estamos no caminho. Está longe. O quadro era lindo e comovedor. Pelas nossas atitudes, né? Pelas minhas. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente. Mas é interessante uma coisa, então, vamos falar desse quadro lindo e comovedor. Por que acontece um filtramento no nosso olhar para não enxergarmos as deficiências? E alguma coisa dentro de nós, quando enxerga a deficiência, faz o quê? Retrai. Retrai, não quer ver. Isso chama-se ausência de sensibilidade. A pureza da sensibilidade é quando você não tem um fundo de julgamento capaz de ver a totalidade nova. Eu não bloqueio as suas ações. Lógico, se eu tenho uma reação de bloqueio em relação a algo que eu não gosto, eu não enxergo mais. O que eu estou fazendo com a sensibilidade? Então, muitas vezes aqui, ó, um quadro comovedor. Se fosse um quadro contrário, nós íamos falar assim, que quadro triste. Querendo tirar o olho do quê? Uma resistência interior, provavelmente nascido das nuances assombradas da nossa própria intimidade. Que eu também não quero o quê? Ver. Eu só quero ver o quê, né? Nossa, que beleza! Isso é sensibilidade à metade. Os olhos para enxergar profundamente pode até evidenciar o belo, sem perder a percepção do que precisa ser arrumado. Não sei se o nome de uma palestra de Divaldo do Raul que ele fala, né? Eu acho que é o Raul que fala que ele
que é indignado bom. Eu sou indignado bom. Aí como é que chama o mentor dele lá? Camilo falou assim: indignado bom é o que vê o problema e vai procurar a solução do mesmo. Indignado que acha que é bom e fica reclamando daquilo que vê, não é bom de jeito nenhum. Só evidencia o erro. Não faz nada. Ele achava que espírita pensa assim, né? Não estou evidenciando a verdade aqui, mas eu sou um indignado bom, eu sou um revoltado bondoso. Aí ele fala: Jesus é um indignado bom. Encontrava o caído e suspendia do buraco que se encontrava. Aí, evidenciar uma ferida alheia não é médico que quer curar verdadeiramente as criaturas. Porque o olhar médico, nesse sentido, enxerga a ferida, mas tenta cicatrizar. O problema é saber qual que é a nossa posição quando nós estamos observando as deficiências dos outros, no reflexo das nossas próprias cicatrizes. Não é assim? É sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões da luz divina. Oi, gente, o espírito ignorante está tudo quanto é lado. Porque para nós ainda é penoso alguma coisa. Voltar à carne. É como aquela trilogia que eu falo para vocês, né? Na margem do rio Eufrates. O companheiro chegou lá, o irmão dele entregou ele para o inimigo. Mas que estava morrendo lá, todo cheio de flecha lá na árvore, lá ele chegou lá: fui eu que te entreguei. Aquele prazer, né? Ele falou assim: então, se isso for para a sua felicidade, eu me sinto muito feliz, porque eu faço tudo por você. E se isso é para você algo importante, já valeu a minha vida. Olha só a posição do companheiro em relação a esse espírito. Ele poderia, igual eu falei, morrer sem essa. Não é assim? O mesmo que lá escutou da mãe do Divaldo lá, como é que é? Joana de Cusa. Quando ela estava queimando lá no óleo vivo, e o Carrasco perguntou para ela assim: você não conjura esse seu mestre? Ele te ensinou a fazer o quê? Somente ser vil e fraca para ver um filho ver o sacrifício de uma mulher que não tem valor nenhum? E ela falou assim: não só isso, mas me ensinou a olhar para você mesmo e ter compaixão de você. Gente, ele precisava dessa para desencarnar? Precisava, né? É igual a do Cristo. O cara bateu nele e perguntou: gente, imagina uma pergunta do Cristo para você assim: por que você me bateu? Olha, ele precisava de uma dessa? Bater e escutar do Cristo uma pergunta dessa? Nunca mais essa pessoa vai ter paz com essa pergunta. Ele vai querer esquecer isso, reencarnação e por reencarnação. E se voltar, coitado dele. Coitado, é perturbação na certa, gente. Bater em quem já bateu é lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Que é o que acontece com a gente aqui na Terra. Aqui, ó. Nós estamos sempre prontos para revidar a agressão de alguém, cuja revidação está relacionada com a nossa agressão, gente. Ou você acha que nós somos santos e apanhamos à toa? Se tem aquele que vos pedir a capa, dele também a cinta, esse é o princípio do amor que dá ao agressor a bondade.
olho por olho, dente por dente, cada um tapa, eu faço o quê? Devolvo outro igual, pior. Para ele ficar o quê? Lei de causa e efeito, na pior espécie, no ciclo fechado das reencarnações inferiores. A reencarnação não pode ser um ciclo, mas uma espiral, em que quando parece que vai fechar, ele dá um salto maior e abre uma outra esfera de movimentação. Ciclo é quando vocês ficam o quê? Preso, repetindo até o quê? Saturar, que é o processo pelo qual nós temos passado na nossa vida, nessas posições de reatividade que nós temos com as pessoas. Ninguém nos agride para nós respondermos na mesma qualidade. Toda agressão é pedido de socorro para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Na esfera do Cristo, quando ele diz: que fazeis demais, não foi o que nós comentamos ali? Que fazeis demais amar o que vos ama? Né? Então, todo mundo que pratica o mal está pedindo socorro, não seria isso? Podemos resumir isso? Todo mundo que pratica o mal na nossa direção é pedido de socorro, se você já tem consciência suficiente para dar algo em benefício dele. Nossa. Em nossa direção. Porque nós somos alimentados de uma substância superior de valores de visão. Eu prefiro acreditar que uma criancinha está aprendendo a falar. Nas nossas condições pode até ser, viu? Como é que é? O mal, falar do mal, é uma criancinha aprendendo a falar. Isso, porque poderia ser visto como criança. Porque para uma mãe, um filho agredindo-a, nunca é uma agressão verdadeira. Seus olhos sempre têm compaixão. Imagina quando nossos olhos forem os olhos de mãe, em todas as circunstâncias da vida, colocando as criaturas no aconchego do nosso colo. Porque se Magdala não podia ser mãe, na estreiteza da sua capacidade de amar, apesar de ser bem dilatada em relação a nós, Jesus ainda colocou ela num patamar superior, porque disse: quem é mais digno aos olhos de Deus? A mãe que cuida dos rebentos do próprio sangue ou a mãe que cuida dos rebentos que não tem mães? Olha, gente, olha o ângulo de percepção que Jesus fez na consciência crística, porque ele representaria a consciência crística diante de Maria, que tinha sede de amor. Quando ele colocou esse patamar nos seus olhos, e ela vislumbrou isso com grandeza de alma. Daí ela foi cuidar, né? Isso, Os leprosos, né? lógico. Porque aí ela compreendeu a maternidade nas perspectivas espirituais, a paternidade nas perspectivas espirituais, em que o padrão da consciência, se já é elevado na maternidade no planeta Terra, porque o homem e a mulher deixam de ser homem e mulher quando são pais e mães, porque dilata neles uma capacidade de olhar para o outro diferente de como olha qualquer pessoa na vida, ampliando a perspectiva de amor que até então não se pode desenvolver, a não ser através dessa experiência. Imagina quando você dilata nessas dimensões. Imagina a consciência do Cristo perante nós, gente, para trazer ângulos da vida em que a nossa capacidade de percepção amplia-se às expressões imediatas dos campos da matéria. O que é a visão do Cristo? E olha que é extremamente simples para oferecer àqueles que estão mais próximos de si, querendo crescer. Porque se ele falasse muito, eu nem sei se nós tínhamos cabeça para ouvir. Nós não temos capacidade de compreender a mente do Cristo referente a nós.
Todos os nossos anseios de compreensão do Cristo estão na base do nosso superconsciente, que é o anseio mais próximo de elevação que nós podemos dilatar numa perspectiva superior daquilo que nós percebemos. E o nosso superconsciente é o subconsciente de Jesus, porque ele diz claramente, em relação ao homem, eu sou o filho do homem. Então o que é o homem no patamar da consciência? O homem é o subconsciente do filho do homem, que é o subconsciente do filho de Deus vivo. E qual que é o subconsciente do homem? O filho do animal, que o homem é o filho do animal. O subconsciente do homem é o animal. Como o vegetal é o filho, ele é filho do vegetal. Isso. Então, se o homem é o pai do animal, ele é filho do animal. Olha só a confusão. O animal é filho do homem. Isso mesmo, na realidade o animal é pai do homem. Distorcer aqui. É duplo sentido, né? Dupla realidade. É. O animal é pai do homem, porque é dele vai gerar o filho das suas experiências. Não, peraí, não entendi não, Samuel. O animal vai gestar o homem, Ah, tá. porque ele é filho do animal, como o filho do homem foi gestado pelo homem, que é o homem espiritual. Quando nos tornamos espiritual, nós somos frutos da experiência humana nas suas desilusões. Porque a desilusão do homem é a grandeza de Deus. E as ilusões do homem é a perversão do homem. A desilusão nada Porque ele acha que é a grandeza do homem. Não é assim? A desilusão nada mais é do que dar de cara na verdade. Hã? Você dá de cara com a verdade. Isso. Quando você está desiludido, os espíritos falam assim, graças a Deus, está acordando para os verdadeiros valores da vida. Olha a desilusão da morte na vida. É quando a pessoa fala que é desiludido, né? Falou, então está no caminho certo. Tudo certíssimo. Porque a morte nos diz. Eu tenho a ilusão de que a vida física é eterna. Aí vem a morte. Eu sou desiludido. Até você morrer e encontrar com a pessoa. E ele falou assim, você chorou à toa. Imagina quantas vezes a gente tem que morrer, encontrar, para um dia a pessoa morrer, isso não é problema mais para nós. Quando alguém morre, você está tranquilo. E a pessoa fala assim, nossa, é insensível. Talvez você é muito mais sensível do que ela possa imaginar. Porque você está dilatando sensibilidades extrasensoriais. Através de uma realidade percebida que reflete na sua capacidade amadurecida de compreender a vida sem saber explicar. Porque o Sócrates não tinha medo da morte, porque ele já morreu muito. E sabe que não? Nós somos inexperientes, morremos ainda pouco, com consciência de que nós continuamos vivos. Porque no dia que nós morrer com consciência que nós continuamos vivos, nunca mais a morte é problema para nós. Alguém vai dizer assim, por que você não tem medo da morte? Você vai assim, não sei por que eu vou te explicar não, porque não tem explicação. Lógico, como é que você vai ter explicação de recursos que ultrapassam os sentidos físicos? Na linguagem superficial, que é reflexo da própria matéria. Porque se o corpo é a manifestação da essência espiritual, a linguagem é a manifestação do espírito em movimento. É a reencarnação da essência do conhecimento. É o despertar. A pessoa ouve falar, meu pai morreu, foi para o inferno, deixei de ser crente. Isso mesmo, porque nós começamos a compreender que o inferno está dentro de cada um de nós. Vamos fechar esse parágrafo aqui. É sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam.
Você vê posicionamento, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, eu não sei se é o Elio que vai com Jesus na direção da... Não, ele vai dar uma volta com Jesus pela Europa. E o que está acontecendo naquele período? As guerras religiosas, o que é uma contradição, guerra religiosa. Aí Jesus perguntou para Elio assim: por que os homens estão guerreando em meu nome, se eu nunca levantei uma espada em direção às criaturas? O Elio, constrangido, falou assim: meu mestre, faz pergunta difícil, não? Mas eles estão defendendo o lugar sagrado. O que as cruzadas faziam? Disputavam o quê? A Terra Santa. Olha o que Jesus falou: onde não existe um lugar sagrado no universo para Deus. Ô, gente, aí você escuta isso aqui, ó. Você vê a nossa pequenez. É sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões das luzes divinas. Isso é o André falando? Não. Não, é duas das entidades que estavam lá. Que poderia ser muito bem quem? Nós mesmos, gente. Quantas vezes nós saímos do centro falando assim: nós estávamos num lugar tão sagrado, agora tem que voltar para cá. Esse espírito deve falar assim: meu Deus, não entendeu nada. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, gente, é para o nosso aprendizado. Amor cristão, amor tem nome? Religioso? Isso é muito bom. O amor budista é diferente do cristão. Mas, gente, nós estamos aqui refletindo em relação a nós. Tá claro? Com certeza. De forma nenhuma nós estamos diminuindo a companheira ou companheiro que estou falando da minha posição quanto à minha proposta, muitas vezes distorcida na forma de interpretar a vida. Samuel, mas se a gente lançar um olhar na época que esse livro foi escrito, nós sabemos que toda a sua espiritualidade envolvida nesse trabalho hoje está no patamar Nossa! E nós estamos hoje nesse patamar aí. Isso Porque mesmo. é isso que a gente escuta hoje. O meu Deus é meu Deus. Isso. Não é isso? É desse jeito. É a nossa identificação com os processos ainda superficiais. Então, esse livro, nessa época, traduziu o que nós somos hoje. Isso mesmo. Não tem diferença. E quem está falando isso está na onde? No plano? Muito superior. Isso. Muito superior a nós, viu, gente? Agora, eu fico imaginando, porque eu também gosto de pegar as obras de André Luiz, e eu não tenho eu não lanço as obras e você acha, nossa, que coisa fantástica. Não. Eu toda vez que leio, eu leio as obras antigas de André Luiz, essas obras, eu leio tanto kkk. Isso. Porque eu estou me vendo ali. Então eu falo, gente, nessa época, então, como que eu estava? Pense 70 anos atrás. Eu falo, muito pior. Porque na época que eu fiz uma cidade que lia esses livros, eu falava, nossa, que maravilha. Ué. E hoje, ao ler essas obras com 67 anos, eu leio dando gargalhada. Você vê, eu vejo que essa época era nós hoje, sem tirar nem pôr. Nadinha. Nas nossas defesas de visões espírita, por exemplo, né? Isso. Porque você lê, do jeito que você lê, é do jeito que eu leio.
Olha, quando você lê e falou assim, amor cristão, eu também pensei que, eu ainda não reli essa obra ainda de novo. Eu falei, meu Deus, e aí não tem amor de outro Isso. bandeira, então quando você... Como se o amor tivesse algum tipo de característica personalizada, porque o que é cristianismo? Muito pequeno, né? Isso. O que é cristianismo? O ismo É a interpretação personalizada de um espírito puro. O que é budismo? A mesma interpretação. E o que é espiritismo? A mesma coisa. Utilizando palavras o quê? Diferente. Só que para nós as palavras carregam de quê? De valor distorcido. chega a ser um orgulho. Isso. uma verdade. Isso mesmo. Que mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que os praticam. Porque nós somos praticantes da caridade. E tem gente batendo pau para nós, porque nós praticamos a caridade. E falam claramente, ainda bem que eles praticam a caridade. Imagina quando eles sentiram. A doutrina espírita é fundamentada pela prática da caridade, gente. Nós não somos bons, mas somos bons práticos. Porque se nós fôssemos bons, fazíamos para a caridade o tempo. Começando por nós mesmos. Isso. É uma atitude natural na vida. Como nós não temos uma atitude natural na vida, nós fazemos no dia a dia o que nós somos e de vez em quando nós fazemos o quê? Praticamos caridade. Mas nós temos que encerrar porque passou 5 minutos.